Opa, tudo bem com vocês? Meu nome é Michel e eu vou dar aula 3 de funções para vocês. Eu já dei para vocês a aula 1 e a aula 2, que a gente viu funções de primeiro grau e de segundo grau. E agora a gente vai dar um tema um pouquinho mais diferente, assim, que vai usar também os conceitos que a gente aprendeu nas aulas anteriores. E importante também falar que, como nas outras aulas, eu vou dividir em várias partes e vai ter tanto teoria quanto exercício. Vocês podem assistir tudo, que eu acho ideal, ou de repente vocês estão sem tempo ou já sabem alguma parte, vocês podem pular. Mas eu não recomendo, eu recomendo vocês assistirem tudo para entender. E o primeiro tema, o primeiro tópico que a gente vai dar nessa aula é funções compostas. O que são funções compostas? As funções compostas não são nada mais do que uma função dentro da outra. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós vamos ter duas funções. A primeira função que eu vou dar é a função f, que eu vou chamar de f de x igual a x mais 2. E essa é uma função do primeiro grau. E é importante aqui que a gente colocar, em vez do y, f de x. Por quê? O f de x está em função de x, é um símbolo que eu denotei. A gente pode substituir esse x que está entre parênteses por virtualmente qualquer coisa. Esse parênteses, o que está dentro do parênteses, representa justamente essa incógnita, que eu chamei de x, mas pode ser literalmente qualquer número, porque algo está em função de outro algo. Nesse caso, y está em função de x, ou f de x está em função de x. E a gente vai começar com um exemplo, então. E se eu substituir x por 2, então aqui eu vou chamar de f de 2, ou f entre parênteses 2, e aqui a gente vai substituir o 2 também. Vai ficar f de 2 igual a 2 mais 2. E f de 2 igual a 4, então. E é importante que a gente colocou um número em função do outro. Então, se eu coloquei o 2, vai sair o 4. Lembrando que as funções elas funcionam como se fossem máquinas. Você coloca um número e sai outro. E essa nesse caso, é a função f de x. Nós também temos a função g de x, que por mais que eu chamei de g, continua sendo uma função, porque algo está em função de outro algo. Nesse caso, g de x igual a x ao quadrado. E, novamente, entre parênteses, esse x é justamente qualquer número que eu posso chamar. Eu vou chamar esse número de 3, então, que é um exemplo. Pode ser virtualmente qualquer número. G de 3, coloquei g entre parênteses 3, igual a 3 ao quadrado. Então, g de 3 igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. G de 3 igual a 9. Dando alguns exemplos, tá? Porque essas são as operações matemáticas. Só que, em vez de x, eu posso colocar outra função. Eu posso colocar uma função dentro da outra. Eu posso colocar o g dentro do f, ou dentro do f de x. Em vez de x, eu colocar literalmente o g de x. Ou eu posso colocar o f dentro desse parênteses. Essas são as funções compostas, as funções que você coloca uma dentro da outra. E aqui é importante ter uma conotação matemática que vocês precisam aprender, que é justamente a conotação que indica qual está dentro de qual. A gente vai ter o fog e o gof. Aqui é importante a gente entender que fog e gof são conotações. Eles indicam justamente qual letra está dentro de qual. Esse símbolo aqui de círculo é o símbolo que fica no meio. Ele representa justamente que a segunda letra está dentro da primeira letra. Nesse caso, G está dentro de F. Então, fog é a mesma coisa do que F de G de X, porque eu coloquei o G dentro do F. Aqui a gente vai ter F de G de X. Colocamos o G dentro do F, que é justamente o que esse símbolo conota, e ficou F de G de X. Outra forma talvez mais fácil de lembrar, esse círculozinho que tem no meio de duas letras, eu posso partir esse círculo no meio, ele vai ficar um parênteses, e eu coloco esse parênteses dentro da segunda letra. Então eu vou colocar esse parênteses justamente no G. A letra que vem antes é justamente a letra que está em cima, a letra que está englobando tudo. Então, fog, f de g de x. E para vocês entenderem na prática o que é colocar uma função dentro da outra.
Se eu colocar o g de x, que é igual a x ao quadrado, dentro de f de x, eu vou ficar com f de g de x, que é a mesma coisa do que f de x ao quadrado. Então, entre parênteses, eu vou colocar f de x ao quadrado, porque g de x é x ao quadrado. E a gente vai substituir exatamente no x aqui, porque o x representa qualquer número. Então, se eu coloquei x ao quadrado, f de x ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 2. Então, f de g de x é igual a f de x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 2. E o GOF, que a gente já fez o FOG agora, é a mesma coisa, só que ao contrário. A gente substituiu qual letra vem antes. Então, se o G está antes, o G vai englobar tudo. A segunda letra, que é o F, vai estar dentro do G. Então, GOF é a mesma coisa do que G de F de x. F de x está dentro de G, que é justamente ao contrário. Então, F de x é o quê? F de x é a mesma coisa que x mais 2. Então, se eu colocar f de x dentro de g, eu vou chamar de g de x mais 2. E só lembrando, se g de x é igual a x ao quadrado, então g de x mais 2 vai ser igual a x mais 2 ao quadrado. Porque, de novo, o x representa qualquer número, qualquer coisa que estiver dentro desse parênteses. E como aqui está ao quadrado, aqui também vai estar ao quadrado, vai estar tudo ao quadrado. É importante isso. Nesse caso vai estar x mais 2 entre parênteses, porque é tudo, ao quadrado. Então a gente colocou o f dentro do g. E ficou g de f de x, g de x mais 2, que é igual a x mais 2 ao quadrado. E de funções compostas é basicamente isso. A gente também vai ter alguns exercícios para vocês entenderem.